Na manhã em que o pânico começou a ganhar rosto em Nova York, ainda havia homens ajeitando o nó da gravata diante do espelho com a convicção de quem acreditava estar entrando em mais um dia de prosperidade. O barulho dos bondes, os sapatos apressados na calçada, o tilintar dos telefones nos escritórios e o papel correndo de mão em mão davam à cidade uma aparência de ordem. Só que por trás dessa aparência, uma febre vinha subindo havia meses. Muita gente já não comprava ações porque entendia o que estava comprando. Comprava porque todo mundo ao redor parecia estar enriquecendo. Comprava porque o vizinho tinha lucrado, porque o corretor sorria, porque os jornais alimentavam a sensação de que o mercado só conhecia um caminho. O problema é que essa euforia tinha criado um mundo de riqueza apoiado mais em confiança exagerada do que em chão firme. E quando a confiança exagerada tropeça, ela não cai sozinha. Arrasta junto o orgulho, as economias, a ilusão de controle e, às vezes, uma geração inteira. Os anos 1920 nos Estados Unidos ganharam ares quase míticos. Jazz, carros, propaganda, rádio, arranha-céus, eletrodomésticos, crédito, consumo, velocidade. Havia ali uma pulsação moderna que deixava muita gente com a sensação de estar vivendo dentro de uma promessa cumprida. A Primeira Guerra tinha ficado para trás. A produção industrial crescia. O cinema ajudava a fabricar desejo e Nova York parecia uma capital do futuro antes mesmo de o futuro saber bem o que era. Só que por dentro dessa energia havia rachaduras importantes. O campo sofria em várias regiões. A distribuição de renda não era equilibrada. O crédito fácil alimentava consumo e especulação. O mercado de ações passou a funcionar, não só como lugar de investimento, mas como máquina de entusiasmo coletivo. Gente comum, empresários, profissionais liberais, pequenos investidores e grandes nomes de Wall Street entravam nessa dança com a impressão de que o dinheiro podia se multiplicar quase por vontade própria. O ato de comprar ações foi ganhando uma aura de esperteza inevitável, como se não participar fosse quase um sinal de atraso. Parte da força dessa bolha vinha da compra com margem, prática que permitia adquirir ações com dinheiro emprestado. O sujeito colocava uma parte, pegava o resto financiado e apostava que a valorização futura pagaria a ousadia. Enquanto os preços subiam, a engrenagem parecia genial. Quando os preços ameaçam cair, a mesma engrenagem se transforma numa armadilha. É como construir um prédio alto demais em terreno fofo e continuar acrescentando andares, porque, até ali, nada desabou. Havia economistas, banqueiros e observadores preocupados? Havia. Só que o clima geral favorecia mais a crença do que a prudência. O presidente Herbert Hoover falava em prosperidade. Muitos jornais reforçavam a confiança. O investidor pequeno olhava a valorização recente e pensava menos em risco do que em oportunidade perdida. Wall Street não era apenas um endereço, era o altar moderno, onde a América parecia celebrar sua própria capacidade de enriquecer. No coração financeiro de Manhattan, o pregão da Bolsa de Nova York carregava um teatro próprio. Corretores aos gritos, papéis voando, ordens sendo registradas num ritmo quase físico, suor, pressa, fumaça de cigarro, telégrafos despejando informações, mensageiros entrando e saindo. O mercado não se movia só por números, movia-se por atmosfera. E a atmosfera dos meses anteriores ao crash tinha um gosto forte de excesso. Muitas ações estavam infladas muito além do que seus fundamentos justificavam. Empresas sem base sólida eram tratadas como locomotivas de fortuna. A crença na alta contínua fazia o resto. O sujeito que lucrava um pouco voltava a comprar. O que ganhava muito virava propaganda ambulante da euforia. Quem ficava de fora passava a ouvir histórias demais sobre dinheiro fácil. Isso importa, porque bolhas não crescem apenas pela lógica financeira. Crescem também pelo desejo social de não parecer o último a chegar. A vida urbana americana daquela época ajudava a alimentar essa sensação. As vitrines brilhavam, o rádio espalhava anúncios, o automóvel virava símbolo de ascensão, e a ideia de progresso parecia entrar pelas janelas junto com a luz elétrica. Havia orgulho nacional, havia expansão, havia um sentimento meio intoxicante de que a América tinha encontrado o segredo do crescimento.
Só que o mercado acionário começou a concentrar expectativas que ele não conseguiria sustentar indefinidamente. O papel subia, o entusiasmo subia, a alavancagem subia, a ilusão subia. Quando tudo sobe ao mesmo tempo num ritmo febril, qualquer tropeço assusta mais do que deveria. E os tropeços começaram a aparecer ainda antes da semana mais lembrada. Não foi uma queda vinda do nada como um raio em céu limpo. Houve sinais, correções, desconfortos, nervosismo. O problema é que muita gente tinha lucrado demais nos meses anteriores para acreditar seriamente que o jogo podia virar contra eles tão rápido. Então, chega outubro de 1929. A tensão não toma a cidade inteira de uma só vez, como num filme em que todos recebem a mesma notícia no mesmo minuto. Ela avança primeiro pelos ambientes onde o mercado é respirado, quase como religião. Corretores mais atentos percebem movimentos ruins, ordens crescentes de venda, dificuldade de sustentar preços. O humor vai mudando. A piada fácil perde espaço. O telefone toca de outro jeito. O rosto de quem trabalha no pregão endurece. O investidor pequeno talvez ainda esteja no escritório, na loja, em casa, confiando que aquilo seja apenas uma oscilação passageira. Em Wall Street, os sinais já parecem mais pesados. No dia 24 de outubro, a famosa Quinta-feira Negra, um volume assustador de ordens de venda, pressiona o mercado desde cedo. O que até então parecia correção normal, começa a ganhar cheiro de coisa séria. Muita gente quer sair ao mesmo tempo. Quase ninguém gosta de admitir pânico no primeiro minuto. O problema é que, no mercado, o pânico costuma ser percebido antes de ser confessado. A bolsa vira um organismo em sofrimento, o som das vozes aumenta, mas o sentido delas se embaralha. O corretor tenta atender ligações, segurar clientes, interpretar o fluxo, vender, comprar, respirar. As cotações despencam rápido demais. O quadro das operações já não transmite apenas movimento, transmite ameaça. Quando a ação cai abaixo de determinado ponto, quem comprou com dinheiro emprestado recebe chamada de margem. Precisa colocar mais dinheiro ou vender. Se não tem como colocar mais dinheiro, vende. Se muita gente ao mesmo tempo precisa vender para cobrir posição, a queda se acelera. É uma roda que gira contra quem está dentro. Na rua, diante da sede da bolsa, curiosos começam a se aglomerar. Jornalistas correm. O rádio e os jornais tentam acompanhar. A cidade percebe que alguma coisa saiu dos trilhos, embora nem todos compreendam a dimensão ainda. O pânico financeiro tem uma característica cruel. Ele transforma abstração em medo concreto, com velocidade brutal. Naquela Quinta-feira Negra, houve uma tentativa de contenção. Grandes banqueiros se reuniram, compraram ações importantes e passaram ao mercado a imagem de que havia gente poderosa o bastante para segurar o desabamento. Por algumas horas, a manobra funcionou como curativo visível. O mercado acalmou um pouco. Jornais e investidores agarraram-se à ideia de que a tempestade talvez estivesse controlada. Muita gente quis acreditar nisso porque precisava acreditar. Admitir o contrário seria reconhecer que a fortuna recente podia estar construída sobre areia. Essa breve recuperação não resolveu o problema. Apenas empurrou o susto adiante e fez com que alguns alimentassem de novo a esperança de que tudo pudesse voltar ao normal. Em momentos assim, a ilusão é quase tão forte quanto o medo. O investidor quer ser salvo, o corretor quer ser salvo, o jornal quer poder escrever que o pior passou. Só que o mercado já estava intoxicado demais. Não bastava uma demonstração de força para apagar os excessos acumulados ao longo de anos. O que se via em Nova York era uma mistura muito americana de ambição, confiança e recusa em aceitar a fragilidade das próprias conquistas. Os cafés ainda funcionavam. Os táxis ainda cruzavam as avenidas, as lojas ainda abriam, mas por trás da rotina, a semana tinha começado a rachar. O homem que lia a manchete no jornal do fim do dia talvez ainda não soubesse se perdera muito ou pouco. O pequeno investidor talvez repetisse para a família que aquilo era passageiro. O corretor, já exausto, talvez voltasse para casa tentando parecer firme diante da esposa. Só que o coração da cidade sabia. A prosperidade dos anos 20 tinha sido ferida. E quando uma ferida dessa se abre em Wall Street,
ela raramente fica só em Wall Street. O pior ainda, não tinha terminado. A Quinta-feira Negra não seria lembrada como um fim, mas como o aviso duro de que a semana em que o dinheiro virou pó estava apenas começando. O alívio breve que apareceu depois da Quinta-feira Negra teve o mesmo efeito de uma porta mal fechada em noite de ventania. Por algumas horas, muita gente se convenceu de que os grandes bancos tinham retomado o controle, de que a autoridade financeira americana ainda possuía instrumentos para disciplinar o caos e devolver racionalidade ao mercado. Esse tipo de esperança não era apenas ingenuidade, era necessidade psicológica. O investidor comum precisava crer que existia alguém vigiando a engrenagem. O corretor precisava acreditar que ainda haveria amanhã para os seus clientes. O país, embalado havia anos pela narrativa da prosperidade sem fim, precisava imaginar que tudo não passara de um susto violento. Só que os dias seguintes mostrariam que a confiança tinha sido atingida num ponto delicado demais. Quando o mercado perde o chão, não basta dizer que o chão existe. É preciso que as pessoas voltem a pisar nele sem medo. E isso já não estava acontecendo. Na segunda-feira, 28 de outubro, o mercado voltou a afundar. A sensação de controle desapareceu com rapidez. A venda de ações ganhou força, os preços despencaram outra vez. E o humor do pregão já não lembrava nem de longe a esperança tensa do fim da semana anterior. O ambiente ficou mais pesado, mais seco, mais cruel. O homem que segurara a posição contando com a recuperação sentiu o erro no corpo. O pequeno especulador percebeu que talvez estivesse tarde demais para escapar inteiro. O corretor, cercado por ordens, boatos e telefonemas, já não tinha como tranquilizar ninguém com convicção. No dia seguinte, 29 de outubro, a Terça-feira Negra gravou o colapso na memória do século. O volume de negociações foi gigantesco. As ações afundaram em massa e o pânico virou linguagem dominante. Aquele já não era um mercado ajustando exageros com alguma elegância. Era uma multidão financeira tentando sair pela mesma porta estreita ao mesmo tempo. Há uma diferença importante entre queda e desmoralização. Uma queda pode ser tratada como revés, correção, contratempo. A desmoralização atinge a crença central que sustentava o jogo. Em 29 de outubro, a desmoralização ficou exposta. O investidor não perdia apenas dinheiro, perdia a narrativa que o fizera entrar ali. Durante anos, o mercado vendia mais do que ações. Vendia a ideia de que participar daquela corrida era quase uma obrigação para quem não queria perder a marcha do país. Quando tudo desaba, o prejuízo financeiro se mistura à humilhação. O sujeito pensa no valor que evaporou, mas também no erro de ter acreditado. E isso amplia o medo, porque quem se sente enganado pela própria esperança passa a desconfiar de qualquer sinal de melhora. Na bolsa, o ruído era quase de guerra industrial. Gritos, papéis, urgência, suor, ordens impossíveis de absorver com calma. Do lado de fora, a imagem do colapso começava a adquirir vida pública. Com o tempo, surgiram lendas e exageros sobre aqueles dias, inclusive histórias de suicídios em massa instantâneos ligados ao crash. A realidade foi mais complexa e menos cinematográfica do que muita caricatura posterior. Houve desespero real, houve ruína real, houve tragédia humana. Mas a imagem do homem saltando da janela, no mesmo ritmo das cotações, caiu no imaginário popular porque condensava uma verdade emocional, ainda que simplificasse os fatos. O que realmente importa é que o crash destruiu fortunas, reduziu economias, arruinou posições e atingiu a sensação de segurança de milhares de pessoas. O banqueiro poderoso sofria de um jeito, o corretor sofria de outro, o investidor pequeno de outro. Não era o mesmo tombo para todos. Os ricos continuavam tendo almofadas que o resto do país não tinha. Só que a confiança geral no mercado como motor de enriquecimento contínuo levou um golpe profundo. E isso abriu caminho para algo maior que a queda de ações. Abriu caminho para a retração. Empresas viram o valor de mercado desabar. Bancos começaram a enfrentar mais pressão. O crédito, que havia sido combustível do crescimento e da especulação, tornou-se mais duro, mais desconfiado, mais escasso. Famílias que tinham apostado dinheiro da poupança, do negócio ou do orçamento futuro, sentiram a pancada imediatamente.
Muita gente perdeu muito sem entender plenamente o mecanismo que a esmagou. Isso é típico de grandes crises financeiras. O sistema parece técnico demais para o cidadão comum e, ao mesmo tempo, capaz de invadir brutalmente sua cozinha, sua mesa, sua vida. O homem que não sabia explicar a alavancagem passou a sentir na pele o efeito dela. A mulher que nunca pisaria no pregão podia perceber no humor do marido, no aperto da renda, na incerteza do banco, no atraso do aluguel, que algo grave tinha entrado pela porta. A bolsa caiu em Nova York, mas o abalo moral começou a viajar pelo país. A cultura urbana americana, tão marcada pela exibição de sucesso durante os anos 20, sofreu um baque difícil de medir apenas por índices. O carro novo já não significava a mesma coisa. A conversa confiante sobre ações quentes, oportunidades e crescimento infinito começou a soar ridícula ou dolorosa. O corretor elegante, antes símbolo de esperteza, virou figura cercada de suspeita e desgaste. Os jornais precisaram trocar o tom. Os anúncios continuavam tentando vender otimismo, mas a realidade financeira havia se tornado áspera. A prosperidade não morre de uma vez como luz apagada. Ela vai perdendo brilho em camadas. O crash de outubro foi uma dessas camadas arrancadas com violência. E por trás do colapso no mercado estavam problemas estruturais mais profundos. Crédito excessivo, fragilidade bancária, superprodução em alguns setores, desigualdade, especulação desmedida. A quebra não inventou tudo isso. Revelou tudo isso de forma escancarada. Nos dias seguintes, a busca por culpados ganhou força. Havia quem culpasse os especuladores, os banqueiros, a irresponsabilidade do público, a ausência de regulação adequada, o excesso de crédito. Havia também os que tentavam minimizar, dizendo que o país ainda era forte demais para se deixar dobrar por uma crise no mercado. Esse discurso de tranquilização não sumiu de imediato. Ele conviveu com a realidade do colapso por algum tempo. O problema é que a realidade, quando insiste, desmonta o discurso por exaustão. O crash de 1929 não foi o único fator da Grande Depressão, mas se tornou seu símbolo mais poderoso porque dramatizou em poucos dias uma verdade que o país levaria mais tempo para absorver. A economia americana não era invulnerável. Ela podia errar feio, podia inflar demais, podia cair e, pior, podia arrastar consigo milhões de pessoas que nunca se sentaram numa cadeira de banqueiro. O costume de investir, tão associado à energia dos anos 20, também sofreu uma espécie de desmoralização cultural. Durante muito tempo, a bolsa tinha sido apresentada como espaço onde a inteligência individual e a ousadia podiam ser recompensadas num país construído sobre a ideia de oportunidade. Depois do crash, para muita gente, ela passou a representar manipulação, ilusão, armadilha, ou no mínimo risco sem rosto. Isso não significa que o capitalismo americano acabou ali. Não acabou. O que acabou foi a inocência de uma década que acreditou com entusiasmo demais na própria narrativa de ascensão contínua. O brilho do pregão deu lugar ao cansaço. A fala otimista cedeu espaço à contenção. O sujeito que antes se apresentava orgulhosamente como investidor, talvez agora evitasse o assunto na mesa de jantar. Perder dinheiro dói. Perder dinheiro depois de se sentir parte do futuro dói mais. Nova York, que havia se vendido como vitrine de um século acelerado, passou a carregar um tipo novo de sombra. Arranha-céus continuavam imponentes, sim, mas sua imponência já não bastava para fabricar certeza. O país entrava numa fase em que o desemprego, a falência bancária e a retração econômica se tornariam personagens centrais. Ainda não se enxergava todo o caminho, mas a direção ficava mais visível a cada semana. Em outubro de 1929, o dinheiro não virou pó de forma mágica. O que virou pó foi a suposição de que bastava apostar no crescimento para ser protegido por ele. Essa foi a ferida mais profunda aberta pelo crash. A América moderna continuava de pé, mas com o rosto marcado. E o que tinha começado no pregão, no tumulto dos corretores e na histeria das ordens de venda, começava agora a descer para o chão mais duro de todos, o da vida comum. Quando a poeira inicial do crash assentou um pouco, o que ficou não foi calmaria. Ficou uma espécie de silêncio desconfiado.
daqueles em que todo mundo percebe que a conversa mudou, mesmo que ninguém saiba ainda o tamanho do estrago. Em muitos lares americanos, a primeira consequência não foi uma cena teatral de ruína total, mas um aperto progressivo. O dinheiro encurtou. O banco passou a inspirar receio. O negócio da família vendeu menos. O patrão começou a falar em corte. O homem que se orgulhava de estar construindo alguma segurança para os filhos passou a dormir pior. A mulher que organizava as contas da casa percebeu que a margem de erro desaparecera. Esse tipo de transformação é menos barulhento do que o pregão em colapso, mas costuma ser mais cruel porque se infiltra na rotina e remodela tudo. Compras, planos, casamento, humor, comida, dignidade. Grandes crises econômicas não vivem só nos números. Elas entram na mesa do jantar. O crash não criou sozinho a Grande Depressão, mas ajudou a empurrar os Estados Unidos para dentro dela com uma força simbólica e prática enorme. Bancos frágeis quebrariam nos anos seguintes. Empresas reduziriam produção. O desemprego cresceria de maneira devastadora. O crédito se contrairia. Agricultores que já sofriam antes enfrentariam dificuldades ainda maiores. O país mais rico do mundo começaria a exibir filas, despejos, fome e desalento em escala que abalaria sua própria imagem diante de si. O que torna 1929 tão poderoso como tema não é apenas a queda do mercado, mas a transformação da confiança nacional em insegurança coletiva. Os anos 20 tinham vendido o sonho do progresso rápido. Os anos 30 trariam o gosto amargo da fragilidade. E fragilidade, quando atinge uma sociedade acostumada a se ver como vencedora, produz não só miséria material, mas também ferida moral. Na cultura americana, o golpe foi profundo. O rádio continuou sendo companhia, mas agora muitas famílias ouviam notícias com outro peso no peito. O cinema ainda brilhava, só que parte do público já ia à sala escura não como extensão da euforia, mas como fuga temporária. O consumo perdeu fôlego. O otimismo perdeu naturalidade. Os costumes da década anterior, marcados por exibição, crédito e confiança, passaram a conviver com contenção, medo e ajuste forçado. Muita gente que nunca pensou em política econômica passou a se interessar, nem que fosse de maneira intuitiva, por decisões de governo, bancos, tarifas, moedas e empregos. A crise ensinou à força que o mercado não era uma abstração reservada a homens de terno em Manhattan. Era uma força capaz de atravessar fronteiras sociais e redesenhar expectativas. Quando a bolsa cai e o sistema falha, até quem não sabe explicar os mecanismos começa a sentir que algo maior que a própria vida apertou o país inteiro. Herbert Hoover tentou responder dentro da lógica de seu tempo, confiando que a recuperação viria com cooperação voluntária, disciplina e algum grau de ação pública, sem romper demais com a visão tradicional do papel do Estado. O problema é que o tamanho da crise exigiria outra escala de resposta. Essa percepção amadureceria mais claramente com Franklin D. Roosevelt e o New Deal, já nos anos seguintes. Mas, em 1929, a sensação dominante ainda era a de um país tentando entender a profundidade do buraco enquanto ele continuava cedendo. As pessoas comuns raramente enxergam uma crise histórica inteira no momento em que ela começa. Elas enxergam parcelas, salário que some, banco que fecha, amigo demitido, loja vazia, dívida impossível, vergonha, medo do amanhã. O nome histórico vem depois. O sofrimento vem antes. Em outubro de 1929, o que começou em Wall Street logo passaria a ser reconhecido não como mero tropeço do mercado, mas como início de uma das fases mais duras do capitalismo moderno. Também seria injusto contar essa história só como tragédia financeira abstrata. Havia vidas concretas em cada pedaço dela. Havia corretores arruinados, sim, mas havia também secretárias, balconistas, operários, agricultores, donos de pequenos negócios, famílias inteiras tentando preservar o mínimo. Havia homens educados para medir seu valor pela capacidade de prover, agora esmagados por forças que não controlavam. Havia mulheres fazendo milagres domésticos com menos dinheiro,
mais tensão e menos garantia. Havia jovens vendo o futuro encurtar justamente quando a década anterior prometera expansão. O crash ganhou fama porque foi súbito e visível. A depressão doeu mais porque foi prolongada e repetitiva. Um dia o sujeito perde no mercado. No outro, tenta se reorganizar. Depois percebe que o emprego do irmão sumiu, que o banco da cidade fechou, que o comércio esfriou, que a casa da esquina foi retomada, que a fila do pão aumentou. A crise deixa de ser notícia e vira paisagem. Wall Street, ainda que continuasse funcionando, saiu desse episódio com a aura ferida. A imagem do pregão como centro de inteligência e prosperidade sofreu um dano que não desapareceria facilmente. Vieram debates sobre regulação, transparência, responsabilidade e limites da especulação. O capitalismo americano não abandonou seu impulso, mas passou a carregar a memória de 1929 como aviso. Esse aviso não eliminou novas bolhas, nem novos excessos, nem novas crises nas décadas seguintes. Só mostrou de maneira brutal que o mercado pode transformar exuberância em ruína com rapidez assustadora. A história financeira é cheia de homens convencidos de que descobriram um mecanismo novo para enriquecer sem risco real. Em 1929, essa convicção foi esmurrada em praça pública, e quando convicções desse tipo caem, o impacto simbólico dura mais que muitas cifras. Talvez por isso, o crash continue tão presente no imaginário. Ele reúne tudo o que prende a atenção humana: riqueza rápida, excesso de confiança, aviso ignorado, colapso em cadeia, multidão em choque e um mundo que, de repente, parece menos sólido. Não é só economia, é drama humano puro. O homem que ontem acreditava ter decifrado o futuro, acorda no dia seguinte, tentando salvar o que restou do presente. A cidade que parecia comandar o século, percebe que também pode tremer. O país que se vendia como motor do progresso mundial, descobre que o motor engasga, falha e pode quebrar gente no processo. A semana em que o dinheiro virou pó, não destruiu apenas patrimônio. Ela destruiu um tipo de inocência moderna. A partir dali, ninguém sério podia fingir que crescimento, crédito e mercado se autorregulam sempre com elegância. Às vezes, eles se devoram. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa nos comentários que eu realmente quero ler. Em qual momento dessa história você acha que o desastre deixou de ser uma simples queda de mercado e virou uma crise humana de verdade? Foi na Quinta-feira Negra, na Terça-feira Negra, no instante em que o crédito travou, ou quando a dor saiu de Wall Street e entrou nas casas comuns. Quero ver tua leitura, porque esse tipo de percepção muda tudo na forma de contar história. E se tiver alguém na sua família que viveu uma crise econômica marcante, ou se você cresceu ouvindo relatos sobre desemprego, perda de negócio, dinheiro que evaporou de uma hora para outra, divide isso também com a comunidade. Essas memórias tornam o canal mais vivo do que qualquer número frio. Se esse jeito de contar te prende, se inscreve e fica por perto. Não precisa fazer disso um ritual. Só chega junto, porque ainda tem muita história em que império, mercado, guerra, cidade ou poder parecem indestrutíveis até o minuto em que racham. E me diz qual você quer ver no próximo vídeo. Pode ser colapso financeiro, revolta popular, desastre histórico, império em ruína, civilização em queda. Às vezes o próximo tema sai justamente do comentário de alguém que não veio aqui só assistir, mas ajudar a construir o caminho do canal.